Olá, turma, beleza? Vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente vai falar sobre operações de conjunto, que é bastante aliado aí para a gente fazer algumas consultas. Então a gente pode ver ali que a partir ali do SQL 92, eu coloquei ali, seria uma ISO. O que seria isso, uma ISO? Se você vê ISO, I3E, o que seria isso? Coloquei até ali embaixo, ali, são entidades de normalização e padronização. Imagina se você não tivesse uma padronização, por exemplo, no mundo SQL, cada banco fazer o que quisesse. Você teria que aprender qual que seria a linguagem de um banco X, do outro. Então, graças a essas entidades de normalização e padronização, você tem aí uma linguagem única, que todos devem obedecer. É como se fossem ali as especificações do Java, por exemplo, JPA. Então, são especificações que, por exemplo, ali o Hibernate tem que seguir. Antigamente, tínhamos problemas ali com cada empresa fazendo a sua própria linguagem. Então, isso não é legal. Então, a padronização é bastante interessante. Então, a partir de 92, foi estipulado ali, essas operações de conjuntos, a união, a interseção, e ali a diferença. A gente representando aí, cada uma, você tem ali, aqui nesse primeiro quadrado aqui, então você tem aqui a união, você tem a intersecção e você tem a diferença. Que nesse caso aqui é o azulzinho que está marcado, a diferença desse aqui. Então a gente vai ver cada um desses aqui, colocar alguns exemplos para ficar mais claro. Esse assunto é muito simples, bem tranquilo, a gente vai fazer ele bastante rápido. Então vamos lá. Essa operação da união, ela, aqui a gente colocou aqui, ao contrário da cláusula select, automaticamente elimina as repetições. Então você tem um conjunto de dados aqui e um conjunto de dados aqui. Se você tiver, por exemplo, aqui A, e aqui você também tiver um A, automaticamente, quando ele juntar esse aqui, ele não vai vir em duplicidade. Ele vai trazer só um A. Tem essa vantagem. Aí você, não, mas eu quero trazer todos. Então você vai ter que colocar essa variação, union all. Então você pode colocar essa variação que você vai trazer todos os elementos ali. Então, a anotação é bem simples. Você tem um select, você vai ter outro select e você vai usar essa operação, união, entre esses dois selects. Lembrando que você vai comparar o mesmo atributo. Você vai ter que fazer a comparação dos mesmos atributos ali. Por exemplo, vamos ver aqui, fica mais claro. Olha aqui, fazendo uma analogia, para ficar mais simples. Imagine que você tem um balde ali de tinta, tá vendo que estão da mesma cor? Tem que ser da mesma cor. Igual eu falei para vocês, não tem que ser os mesmos atributos? Olha lá, os mesmos atributos. Um atributo, dois, Então ali, você tem aqui uma tinta verde e outra aqui. Imagine que aqui essa tinta esteja pela metade, esse balde. E esse aqui ele já está um pouco mais cheio. Quando você juntar esse aqui, você vai encher essa lata. Você vai encher uma outra segunda lata ali, por exemplo. Ou seja, então eu peguei todo o conteúdo dessa lata e todo o conteúdo dessa lata. E coloquei num lugar só. Essa é a união. Imagine, faça essa analogia aí na sua cabeça. No caso aqui, você tem A e B, se você somando, você vai ter aqui nessa lata aqui A e B. Essa é a união. Então, lembrando, eu vou fazer aqui os mesmos atributos, pode ver que eles são os mesmos. Quando eu falo mesmo, é o seguinte, não necessariamente precisa ser a mesma entidade, no caso a gente colocou aqui a mesma entidade. Mas só que esses atributos, eles devem ser o quê? Por exemplo, esse aqui é um tipo string. Esse aqui já pode ser um inteiro. Então, ou seja, se você selecionou uma string e um inteiro,
Aqui eu vou esperar um string e um inteiro. Isso que eu falo que deve ser o mesmo tipo de dado, tá? Porque como é que ele vai comparar uma coisa com a outra se ele não sabe, né? Então, nesse exemplo simples aqui, a gente fez uma seleção de nome CRM de uma tabela chamada médicos e eu trouxe todo mundo, o celular, eu trouxe todo mundo que não tem o CRM nulo, né? Então, eu tenho um grupo de pessoas que tem o CRM não nulo e eu tenho um grupo de pessoas que tem o CRM nulo, que é essa consulta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero juntar todo mundo. Então, eu juntei todo mundo através da união, né? Então, são grupos distintos. Dá para você fazer isso aí. Para ficar mais claro um pouco, a gente vê o conceito ali. Então, você tem a tabela 1 e a tabela 2. Aqui, imagine que isso aqui seja a união. Por padrão, só a união, ali você vê ali AA, AB, AC. E aqui você BA, AB, BC. Se você for olhar aqui, ó, esse AA está aqui. Esse AB, ele está aqui e está aqui. Você tem o BA. O BA está lá em cima. O AC, né? Aqui o AC, aqui embaixo. O BA está lá em cima. E o BC está aqui, ó. Né? Tá vendo? Você fez uma união de cada um. Mas espera aí. Eu tenho aqui o AB duas vezes, ó. AB, AB. Ele só trouxe um. Né? Eu referenciei ele aqui, ó. AB. Mas aqui, né? Eu tenho ele aqui duas vezes, ó. Tá vendo? AB e AB. Mas só que ele trouxe uma vez, ó. Tá vendo? A incidência é só uma vez. Por quê? Você usou somente o union, né? As duplicações são eliminadas, né, em uma única linha. Ah, mas eu quero trazer todos. Aí é isso aqui, ó, union all. Aí você vai acrescentar o all depois. Aí sim, aí você tem um aqui e você tem outra incidência. Né? Aí isso aí é de acordo com o que você deseja, né? Você queira trazer, entendeu? Então aqui vamos para o próximo. O próximo é a interseção, né? Ele vai seguir a mesma linha, né? Você só olhando aqui nesse gráfico aqui, dá para a gente já entender o que é. Então você tem um conjunto de dados aqui, outro conjunto de dados, eu quero trazer todos que estão aqui, ó. Ou seja, aqui são A e também são B, né? Ele vai usar esse comando, intersect, né? Vai ter a mesma estrutura, né? Os mesmos tipos de dados que estiverem aqui vão ter os mesmos tipos de dados aqui, né? E também tem aquela variação com o all. Pode fazer isso aí. Um exemplo bem simples, para a gente ter uma ideia, imagina que eu tenho ali um conjunto de casas. Né? Tem diversas casas ali, maiores, pequenas, né? De quartos, né? E aqui eu tenho outro tipo de conjunto de dados de veículos. Tá vendo? Isso parece que eles são um pouco distintos, né? Mas eu posso ter aqui um que é uma intersecção entre esses dois, né? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eles são intersecção, é uma intersecção entre esses dois mundos. Que é o caso aqui, ó, de um veículo, né? Que ele é uma casa e um veículo também, né? Ele não pode ser uma intersecção desses dois mundos. Ele é uma casa, né? Apesar de ser pequena, é uma casa e também é um veículo, né? Tem um motor, tem rodas e... Então, ou seja, dentre esses dois mundos eu achei alguém que é os dois, que é esse caso, tá vendo? Aqui pode ser casa e aqui pode ser veículo. E eu peguei aqui um grupo de itens que são os dois, né? Então, ali, a gente pegando aquele mesmo exemplo de médicos que tem CRM que não tem, né? E você fazer uma interseção, né? Você pode ver ali que esse médico aqui, ele vai aparecer tanto aqui como aqui, né? Então, eu tenho ali um dado, talvez uma duplicidade de dados aqui nesse exemplo, né? Só para a gente entender. Ou seja, ele tem tanto o CRM nulo, né? Como um CRM não nulo, né? Então, só para a gente ter uma ideia desse exemplo aqui, de que ele está aqui e também está aqui, né? Esse exemplo de motorhome aqui.
Aqui, né? Vamos ver aqui outro exemplo, né? Fica mais fácil. Então ali você tem um grupo A, você tem um grupo B, né? Então ali você tem... O que tem de intersecção? Né? Você tem ali 1, 2, 3, 2, 3, 4. O que tem em comum? O que tem em comum entre esses dois? Né? Eu vejo ali que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esses dois aqui e esse. Tá vendo? São em comum. São exatamente, né, a intersecção. São os que são comuns entre ambos. Né? E ali eu tenho um do lado de cá e o 4, igual o exemplo. Né? Então o resultado aqui de intersecção seria 2 e 3. Né? Bem tranquilo esse assunto. Por fim, nós temos a diferença. Né? Tudo aquilo... O que eu quero? Eu quero trazer todos os dados daqui que não estejam nesse grupo, inclusive na intersecção. Eu quero a diferença. Né? Eu não quero trazer nem intersecção, olhando aqui nesses diagramas aqui. Né? E ele vai usar esse except. Usando esse except aqui, você consegue fazer a diferença. Aqui, baseando aquele mesmo exemplo que a gente estava fazendo ali, imagine isso aqui. Você tem casa e você tem veículos. O que é a diferença? É A menos B. Então, A, imagina um A aqui, ó, menos B. O B não tem uma intersecção? Nessa intersecção eu não quero ela. Né? Então, A menos B. Então, se eu olhar aqui, agora aquele exemplo, eu tenho casas e tenho veículos. E eu não tinha um casa-veículo. Então, se eu quiser saber a diferença de casa e veículos, eu vou eliminar da menor x todos que são veículos também, ó. Que eu vou respeitar isso aqui. Eu vou trazer, então, a resposta que seria a casa. Né? Então, seria isso aqui. Aí, no nosso exemplo aqui de médicos, né? Então, eu quero trazer todos os médicos ali, né, que tem o CRM não nulo e que não estão aqui. Né? Eles não estão aqui nesse que é nulo. Né? Então, eu vou trazer somente os médicos que não são nulos. Né? CRM nulo. Então, eu posso basear bastante nisso aqui. Né? Lembrando ali, ó, nesse caso aqui, a gente colocou só um exemplo, ó, um nome, tá vendo? A gente colocou só um atributo, né? Tipo string, que é o esperado. Aí, mais aqui pra gente reforçar. Né? Então, ali, vamos ver aqui. O que eu tenho em comum? Eu tenho em comum 2 e 3, né? 3 e 4, né? Aí, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu quero trazer todo mundo de T1 menos esse aqui. Né? Então, se eu estou vendo que tem o 2 e tem o 3, eles são intersecção. Né? O 4 está fora ali. Ó, né? Então, ou seja, eu vou trazer todo mundo... Opa, eu vou trazer todo mundo aqui que é o vermelhinho, que é o 1. Né? Seria esse menos esse. Esse menos esse é igual a 1. Né? A gente tem aqui uma diferença de conjuntos. Né? A gente pode aplicar isso aí sobre os nossos dados. Se a gente for olhar aqui, deixa eu tirar aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui esse aqui é nosso banco ali do Netflix, tá? Então ali, ó, tem, ó select asterisco from atores. Então tem atores ali, ó. Né? Então tem o nome do ator e tal. Aqui embaixo, ó, diretores. Né? Então tem outro conjunto de dados. Se a gente fosse olhar no modelo aqui, eles não têm ligação nenhuma, tá? Esse ator não liga com diretores. Né? São tabelas distintas, tá? O que eu posso fazer? Vou colocar aqui, ó. Se eu fazer isso aqui, ó, vamos comparar o nome. Opa. Né? Então ali, eu tenho ator, eu quero nomes e vou comparar. Né?
eu quero fazer uma união, né? União de atores e diretores baseado no nome. Então ele vai comparar nome por nome. Se tiver esse nome aqui de diretor e lá tiver o nome de ator, né, ele vai só pegar um, e se não tiver, ele vai somar também, né? Então ali você tem o somatório ali de todos os atores e diretores, né? A união, né, o somatório, né? Se a gente for olhar ali, a união, né? Então a gente fez aqui união de diretor e atores, né? No outro caso, a gente vai fazer o intersect, né? Que são os que são iguais ali, né? Em ambos os dois. Vamos ver aqui. Aí você vai fazer uma interseção, né? Então aqui eu tenho esse grupo, um grupo menor, né, de atores que são diretores, né? Que é o que a gente faz aqui, ó, né? É um ator que também é diretor, né? Vamos ver aqui. Ver se eu conheço alguma aqui. O Denzel Washington, né? Ele é ator e diretor, né? Tem vários outros aqui, né? Eu também não sou tão conhecedor aí de filme, né? Mas baseado nesses dados aqui, ele vai me trazer o Sylvester Stallone, né? Também é ator e diretor, ó, quem não sabia, né? Então, baseado nisso aí, a gente tem aqui, olhando aqui, ó, atores que são diretores, né? Estão aqui no meio, ó. Ali, por fim, a gente tem a diferença, né? Eu tenho a diferença de atores. O que eu quero? Eu quero todos os atores que não sejam diretores. É o que você está falando aqui. São esses caras. Vai trazer um número bem maior, né? São atores que não são diretores, né? A gente faz isso aqui. Você pode fazer o inverso também, né? Sem problema nenhum, né? Eu quero os diretores que não são atores, né? Ele pode trazer um dado ali diferente. Então, lembrando, por exemplo, ó, pra você ver aqui, ó, se eu pegar, ó, se eu for rodar isso aqui, ó, já deu erro, né? Ali tá falando, ó, peraí, esses tipos, né, eles não podem ser ali, né, casados, né, por exemplo. Você tá falando que aqui é um tipo varchar e inteiro, como é que eu vou fazer conversão? Como é que eu vou comparar um com o outro? Por isso que eu falei para vocês que você tem que ter o mesmo tipo. O mesmo tipo aqui, né? Esse aqui é um varchar, vai ser um varchar. O inteiro vai ser um inteiro. Assim por diante, tá? E essa aí é a nossa aula, né? Eu vou passar algumas atividades para vocês. E esse é um assunto bem interessante, fácil, né? De reter esse conteúdo aqui, porque ele é mais uma coisa mais tangível, né? Ele vem da matemática que a gente está mais conhecido, né? Então, apresento para vocês aí mais operações que você pode fazer sobre seus SQLs, né? Para trazer tipo de informações assim. Beleza? Né? Então, um abraço, até mais.